Tudo certo. Tudo certinho. Pronto. Tá rolando no YouTube. Tá todo mundo junto. Vamos que vamos. Ragadirogan satatanu shaktan sheshakaya prasrutana sheshan autsukhya mohara ridanjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Vida Veda nos Samhitas, né? Toda quarta-feira aqui para vocês, meio-dia do horário de Brasília, há 3 anos nessa bagaça, no capítulo 5, né? Alguma hora a gente termina esse livro. E hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutra Sthana, capítulo 5, com os shlokas número alguma coisa. E a gente vai terminar o Ikshuvarga, né, o grupo dos doces, né, o grupo dos açúcares. E eu já antecipei para vocês na semana passada que hoje a gente ia falar sobre Madhu, a gente ia falar sobre mel. Então, Itikshira Vargaha, caraca, a gente já andou bem com esse capítulo, hein? Bararam, aqui acabou. Beleza. Então hoje a gente vai ver os shlokas número 51, 52. 54. Tá faltando. Eu numerei errado isso? 55, 56, 54. Tem algo errado aqui nesse coreto. Worse. Pior é que eu tô sem o meu vermelhinho aqui. 51. 52, Madhu. 53, Ushnam Moshne. Prachardaneni Ruhe. Prachardaneni Ruhe. Esse é o 54, tá certinho. Cara, faltou Labdhapaka Mashveva. Está aqui. Chashuksham tá aqui. Mehakushtha tá aqui, Vranashodhana tá aqui, Ruksham tá aqui. Cara, tá faltando meio slok inteiro. E a gente vai digitar ele agora junto. Desculpa, gente, eu devia ter preparado isso melhor, né? Mas eu nunca preparo. Então vamos digitar essa parada aqui junto, porque senão eu vou comer bola, como algumas vezes eu como. Devanagari, então vamos lá. Esse slok aqui fala o Shan... Oshanamu Shanam Ushnamushnarta Moshnecha Yuktam Choshnair Nair Nihanti Tat. Eita, não era nada disso que eu queria. Ponto. 53. E aí o 53. Pronto. Agora tá de boa. Beleza. Desculpa, gente. Me enrolei aqui. Então hoje a gente vai ler, se tudo der certo, segunda metade de 51, 52, 53, 54 inteiros. Full. Então vamos começar, e todos eles aqui é o início e o final do mel, de acordo com o Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 5, para desmistificar esse negócio do mel, que tanto se fala por aí, tanta besteira, inclusive, se fala por aí. Então vamos que vamos. Os shlokas 5 na metade de 51 até o 54, eles dizem o seguinte: Chakshusham chedi trochleshma vishahit masra pittanut Mehakushtakrami chardi shwasa kasati sarajit Vranashodhana sandhana ropanam vatalam madhu Ruksham kashaya madhuram. Esqueci um pontinho aqui. Ruksham kashaya madhuram tulya madhusharkara Tulya Madhusharkara. Perfeito. Ushnamushnarta Mushnecha Yuktam Choshnairni Hantirata Prachardaneni Ruhecha Madhushnam Nivaryate
alabdha paka mashveva tayor yasmani vartate itikshu vargaha. Então vamos transliterar esta parada. Vamos que vamos. Deixa eu tirar esses livros da minha frente, porque eles não estão me ajudando nesse momento. Então vamos transliterar esse negócio. Chakshushya, chakshushyam, chedi, trut, shleshma, chakshusham, chedi, trut, shleshma, visha, hidma, srapita nut. 51. Meha kushta, krumi chardi, krumi shwasa. Tá errado isso aqui. Krishna krumi chardi. Eu escrevi errado. Chardi. Eita. Chardi, pronto. Krumi chardi. Shvasa. Kasa. Tisara Jit. Aproveitem, hein, que eu não vou mais transliterar essa parada com vocês, não. Muito em breve vou parar de transliterar. Vai ser tão bom. Vrana, Shodhana, Sandhana, Ropanam. Eita, passei batido. Vrana, Shodhana, Sandhana, aqui. Ropanam, Vatalam Madhu. Talam Madhu, 52. Ruksham. Eita. Ruksham. Kashaya Madhuram. Ruksham Kashaya Madhuram. Tatu Lya Madhu Sharkara. Continuando, não para não, hein? Não esmorece não. Ushnamushnar Mushni cha yuktam cho shanair nihanti tat 53. E para terminar, pracha. Oh, mania. Não quero Kohinoor, quero Vética. Prachardani. Niruhecha. Madhu. Shnam. Eita, não era nada disso. Madhushanam. Na. Nivaryate. Alabdha Paka Mashveva Tayurya Smani Vartate. Se eu fizer alguma besteira, vocês me corrijam, hein? Pelo amor de Deus. Vartate. Itikshu Vargaha. Itikshu
Chakshu Vargaha. Pronto. Maravilha. Então vamos que vamos nessa parada aí. Então ele já começa, né? Chakshushyam. A palavra chakshushyam significa que ela é boa para os olhos. É alguma coisa que faz bem para a vista, é boa para a visão. Esse negócio aí que a gente vai começar a falar hoje, eu já falei para vocês o que que é, mas né, finge que você não sabe, né? Finge, faz cara de surpresa quando ele falar o que que é, porque isso aqui é a poesia da parada. Chakshushyam, então isso faz bem para os olhos. Ih, tô com um livro que não era para estar na minha frente, calma aí. Faz bem para os olhos. Chedhi é um negócio que a gente traduz cada hora de um jeito diferente, tá? Então a palavra chedhana, que dá origem a esse, que é a base, né, sai da mesma base que chedi, é quando você tem alguma... Imagina que você tem alguma substância grudada, imagina que você tem alguma coisa grudada na parede, aí você pega uma coisa para raspar aquela substância. Essa raspagem, ela é chedi, por exemplo. Se você tá com muco na garganta, aí você toma alguma coisa que dá uma removida nesse muco, isso aí também é chedi. Agora, chedi também pode significar você cortar alguma coisa, que não é o caso aqui, tá? O que não é o caso aqui. Chedi, no caso aqui, ele pega uma coisa que é uma massa que está grudada em alguma coisa e ele dá uma raspada naquilo ali. Ele dá uma dissolvida naquilo ali. É isso que significa. Trut é sede. Shleshma é o nosso querido Kapadosha, que todo mundo já conhece. Visha, a gente já falou muito esses termos todos, tá? Já usamos em todas as aulas. Se você estiver seguindo o que eu peço para você fazer, que é revisar esse negócio, sexta-feira e segunda-feira, você já está pegando. Se eu falo Visha, na tua cabeça você já meio que sabe o que que é. Se você não sabe, provavelmente você não está estudando todas as semanas esse negócio. Você está fazendo, de vez em quando eu vou lá, Matheus, eu assisto a aula, mas eu tenho preguiça de estudar sânscrito. Vai boiar. Daqui a 5 segundos vai começar a boiar feio. Vai boiar feio, vai boiar rude. Porque você já devia saber, eu já falei Visha 35 mil vezes. A palavra Visha significa envenenamento. Né? Então, se a pessoa ela comeu alguma coisa que é tóxica, que não tá legal, isso é Visha, tá? Hidma, também, já falamos um monte. Asrapeta, já falamos um monte. Então, Hidma e Asrapeta, o Asrapeta também é chamado de Raktapeta, que é uma doença, né, tipicamente hemorrágica, né? Já falei um montão para vocês. E Hidma é quando você tem um retorno, né, principalmente um agravamento, né, normalmente de Udana Vayu, que faz com que você tenha um retorno, né? Tipo, quando você tem refluxo, por exemplo, isso é Hidma. Quando você muitas vezes soluça, né? O soluço é rica, não é ritma, mas é o mesmo impulso, né? O mesmo princípio fisiológico aí. Então é alguma coisa que não está legal aqui, que você está com meio que um refluxo, você está com algum tipo de retorno na digestão. Asrapita, então, é essas doenças hemorrágicas que a gente chama de Raktapita, e esse negócio que a gente está vendo aí, ele faz nut, com isso tudo que eu falei aí. O que é nut? A palavra, o sufixo nut significa puxar alguma coisa para longe. Quer dizer, puxar não, empurrar alguma coisa para longe. Desculpa, misturei inglês e português aqui na minha cabeça. É empurrar alguma coisa para longe. Então é afastar alguma coisa. No caso aqui ele está dizendo que apazigua, que melhora, esse é o sentido. É o mesmo sentido de jit, que a gente vai ver no próximo meio esloquinha. Jit e nut têm sentidos muito parecidos, tá? Não são exatamente parecidos, porque jit significa conquistar, dominar e vencer. Então o jit ele é mais absoluto. Você tem alguma doença? O jit ele conquista aquela doença. O nut não. O nut ele tipo evita. O nut ele afasta. É mais suave, tá? Então se você quiser ser muito cri-cri aqui, você pode entender que tem dois tipos de processos que são diferentes. Um processo que essa substância faz em relação a trut, a sede, em relação a kapadosha, shleshma, em relação a envenenamento, em relação a esse refluxo, em relação a sangramentos diversos. E isso aqui é como se ela prevenisse esses problemas. Estou sendo cri-cri, tá? Na prática é bem parecido. E em relação a outros processos, ele não faz nut, ele faz jit. Jit é mais forte, jit ele controla. Se a pessoa tem essas doenças aqui, isso aqui que a gente vai falar hoje é um remédio potencial. Quais são essas doenças? Primeiro de todos, meha. A palavra meha, ela é um encurtadinho de madhu meha.
E o Madhumeha, ele é outro tipo, na verdade, de Prameha. Então, Meha são os Pramehas, né? São 20 tipos de doenças, na verdade. Entre elas, a mais falada de todas é Madhumeha, comumente traduzida como diabetes tipo 2. Não é diabetes tipo 2. Então não anota essa bagaça que é igual a diabetes tipo 2. Você tem que anotar aqui, eu tô vendo as caretinhas de vocês. Você tem que anotar que é comumente pensado como diabetes tipo 2, mas não é, tá? Não é. Prameha e diabetes são duas coisas totalmente diferentes. Eu só tô dizendo para vocês que eles traduzem assim, porque vocês vão ler a tradução. E eu aqui não só tenho que ensinar para vocês o que que é, como tenho que ensinar o que que não é, porque tem tanta coisa publicada bizarra no mundo hoje em dia que a gente tem que se dar esse trabalho do que é e do que não é. Calma aí, gente, eu preciso fechar aqui uma janela porque eu tô assando no sol. Calma aí. Então, quando vocês forem ler esses livros aí que tem por aí, que a maioria absoluta das traduções, quando você for ler Merra, eles vão traduzir diabetes. E não é diabetes, tá? Mas é uma tradução muito comum. E é bom vocês saberem que essa tradução é comum, mas não é. Para Merra, a gente vai chegar lá, tá? São uma série de doenças urinárias. São 20 tipos de doenças urinárias. E a gente vai estudar tudo isso no Nidana-sthana, né, do Ashtanga Hridayam, e depois no Chikitsa-sthana também. Tem capítulos específicos só de Prameha. São doenças sensacionais. A gente vê muito na prática clínica. É muito comum casos de Prameha. E a bobagem que os profissionais de saúde fazem hoje em dia, eles estudam Ayurveda, aprendem que Prameha é diabetes, pegam um caso de diabetes porque tá lá com a hemoglobina glicada XPTO, e aí eles dão um remédio de Prameha. Tá errado. Você não diagnostica com a medicina moderna e trata com a Ayurveda. Assim como você não diagnostica com a Ayurveda e trata com a medicina moderna. É porque diagnóstico com a Ayurveda quase ninguém sabe fazer, e aí ninguém faz essa troca, né? O diagnóstico com uma e a aplicação da outra. O que é mais comum no mundo hoje em dia é, pega um diagnóstico da moderna e trata com um tratamento ayurvédico. A pessoa fala, esclerose múltipla é Vata Vyadhi. Vai lá no capítulo do Kaya Chikitsa, lá do Chikitsastana de Vata Vyadhi, pega meia dúzia de remédios e aplica a esclerose múltipla. Tá errado, não é? Para você tratar com a Ayurveda, você tem que fazer um diagnóstico com a Ayurveda. Só que para você fazer um diagnóstico com a Ayurveda, você tem que saber a Ayurveda bem a beça. É muito mais fácil fazer essas pontes erradas, né? Porque é rápido. Só que é rápido, mas é errado também. Muitas vezes você vai acertar, mas você vai acertar pela lógica errada. Então não vale a pena. É melhor acertar pela lógica certa. Porque pela lógica errada você pode acertar, mas você pode errar. E quando você errar, tem um ser humano do outro lado que vai sofrer com o teu erro. Então não vale a pena, tá? Isso tudo aqui é o meu, como é que fala isso? Quando a pessoa fica reclamando, é o meu mimimi sobre o Prameha, tá? Que as pessoas confundem muito esse negócio. Kushta, já falamos um bocado de Kushta. Kushta são uma série de doenças de pele, né? Então tem lá, a gente vai chegar lá também. Uma série de doenças de pele, bastante interessantes, inclusive, que a gente vai ver mais pra frente. Krumi ou Krimi, de acordo com a minha professora de sânscrito, ou Krami, de acordo com o Laghusiddhanta Kaumudi. Krami são vermes, né? Vermes, parasitas, tipos diferentes de infecções, assim, né? Não é infecção que fala, é infecção que fala, não. É quando a pessoa tá. É a infecção que fala em português. É quando você está infectado por algum bicho, basicamente, né? São bichinhos pequenos. Alguma parasitose. Pode ser parasitose, mas eu, de novo, não gosto de falar parasitose, porque pode ser fungo, pode ser parasita, pode ser verme, pode ser um monte de coisa, né? Eles não dizem. A palavra krimi significa um bichinho pequenininho. E para a classificação botânica hoje em dia, né, biológica hoje em dia, a gente vai discutir. A gente vai ter um capítulo inteiro de Krumiroga lá para frente. A gente vai ver exatamente o que é isso, tá? Chardi, então a palavra chardi significa vômitos. Então, quando a pessoa é uma doença também. Não é só o sintoma de vômito, mas também é. Desculpa, tem uma doença inteira que chama Chardi, que a gente muitas vezes fala como vômitos intratáveis, né? Emese intratável. O que a hiperemese gravídica, por exemplo, isso entra dentro da ideia de Chardi aqui também. Shwasa. Shwasa são uma série de doenças respiratórias. Kasa, de novo, uma série de doenças respiratórias, mas que tem aí como sintoma comum a tosse. Então a palavra kas significa literalmente tosse, em sânscrito, mas ela não é só tosse. Por exemplo, eu dei uma tossida agora, não significa que eu tenho kasa, não é isso.
Casa é um modelo, né, fisiopatológico complexo, inclusive, que tem como um dos sintomas a tosse, tá? Mas é um pouco mais profundo do que tosse. E atisara, já falamos um monte. Ati significa muito, sara significa líquido, atisara, via de regra, é diarreia, tá? É uma série de diarreias também que a gente vai estudar também mais pra frente. Poxa, Matheus, você fica falando um monte de doença, mas você não fala o que que é. Você está torturando a gente quer saber, Matheus, o povo quer saber o que que são essas doenças. Não sou eu que estou torturando vocês, é que o Ashtanga Hridayam, ele não entra em detalhe. Então eu não entro em detalhe. A gente está fazendo uma leitura do livro. Tenta entender o contexto, eu sempre explico isso para vocês toda semana. O contexto é, você está do lado do médico. E o médico está dizendo, ó, esse negócio aqui ele é indicado para essa doença. Não adianta tu parar o médico, levantar a mão e falar assim, desculpa, doutor, dá para você explicar todas elas agora? Não, porque não dá. A gente está falando de líquidos, a gente está falando de doenças. E o Samhita ele é bem categorizadinho. A gente vai chegar lá, tem um capítulo, tem volumes inteiros só falando de doença. Também fala-se muito aí, né? O Ayurveda não fala de doenças, o Ayurveda fala da pessoa. Mentira, o Ayurveda fala de um monte de doença, vocês vão ver. Se a pessoa que falar, o Ayurveda não fala de doença, é porque nunca leu um Samhita, né? E fui desconectado, espero que tudo esteja bem aqui. O Zoom tá me dizendo que eu me desconectei. Deixa eu mandar uma mensagem para Duda, para dizer para ela que ela, por favor, não me desconecte. Fui desconectado do Zoom. Pronto, vamos continuar. E isso tudo aqui dito, né? Essa substância maravilhosa que a gente está vendo aí, caramba, só coisa boa parece. Ela domina essas doenças todas, né? Ela é indicada para essas doenças todas. E não acabou, cara, e não acabou, olha só. E não é só isso, né? Liga agora e você ainda tem mais meio louco aqui de benefícios. Então, qual é o benefício? Primeiro, Vrana Shodhana. Vrana Shodhana. Vrana são machucados, né? Quando você corta a pele, por exemplo, você sofreu um acidente qualquer, isso chama Vrana. Então, toda vez que você se machuca, que abre, que sangra, isso é Vrana. Então, essa substância aí, ela é incrível em casos de Vrana. Ela faz 3 coisas com Vrana, com incisões, machucados, né, ruptura da pele, por exemplo. Primeiro, ela faz Shodhana, ela limpa o machucado. Então, antigamente você passava mertiolate, antigamente você passava mercúrio cromo, a galera que é da época das antigas passava mercúrio cromo. Hoje em dia vocês passam aí um spray antisséptico, né, não sei o quê, mas na minha época não era isso não. Na minha época era metiolate, doía aquele negócio. Você via aquele... Minha mãe, ela vinha com metiolate, ela vinha em câmera lenta, a gente já começava a correr pela casa, porque você machucou o joelho, lá vinha a dona Cris com metiolate. E o metiolate, ele tinha um negócio parece um negócio de matar mosca, micro, lembra desse negócio? Ele na ponta dele, ele era um negócio assim que ele era rajadinho. E ela botava aquele troço, ela passava aquilo na pele sem nenhuma piedade, tá? Sem nenhuma piedade. Então, ela não precisava fazer nada disso se ela tivesse lido o Ashtanga Hridayam Sutrasana capítulo 5, porque tem alguma coisa que é muito incrível e que é melhor do que metiolate, de acordo com os samitas, para isso. Ele faz Vrana Shodhana. Quando você passa ele na ferida, ferida era o nome que eu queria. Quando você passa ele na ferida, ele limpa a ferida, ele faz Shodhana com a ferida. Não só ele faz Shodhana com a ferida, ele faz Sandhana com a ferida. Então ele reagrupa, ele junta de novo. Você está com a pele uma longe da outra, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai juntar a tua pele. E ele faz Ropana, ele é cicatrizante. Cara, que isso? Milhões de vezes melhor do que metiolate. E nem arde. Olha que maravilha. Toma cuidado, porque ele é Vata-lam. Ele é Vata-lam. Ele agrava o Vata. Vata-la significa que ele pode aumentar o Vata aí. E qual é o nome desse coleguinha? O nome dele é Madhu. Madhu é uma das nomenclaturas possíveis usadas para o mel. Tomem muito cuidado, porque os samitas usam várias palavras diferentes para falar de mel, porque são vários méis diferentes. A tradução para português é sempre mel. E quase sempre é errada. Porque você tem, por exemplo, Madhu de um lado e tem outro que chama Kshaudra. O Sushruta do Samhita fala de 8 tipos de méis diferentes, exemplificando 8 tipos de méis diferentes. O Madhu, ele é o mais comum de todos. Pelo menos lá na Índia, ele é o mais comum de todos. Por isso que o Ashtanga Hridayam só se deu o trabalho de falar do Madhu, que ele é o mais comum.
Mas o fato é que tem vários tipos de méis diferentes e eles não são todos assim. Não é todo mel que segue essa lógica que a gente está expondo aqui agora. Então toma cuidado e seja particular com a nomenclatura. Mel, aí esse aqui chama madhu. É muito melhor você usar a palavra madhu. Eu já fiz essa observação lá no Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 1, quando a gente falou do melhor shodana para cada um dos doshas, né? Ele falou, tatra tailam grutam madhu. Então ele fala, tailam grutam madhu, são os três melhores shamana chikitsa para os três doshas, né? Tailam é o óleo de gergelim, melhor shamana chikitsa para vata dosha. Grutam, já vimos, né? O que é o gruta? Melhor shamana chikitsa para pita dosha. E madhu, melhor shamana chikitsa para kapha dosha. Ele já tinha falado lá no capítulo 1, já está lido isso, vocês já viram isso comigo. Aqui, ele está trazendo de volta o madhu para o jogo. Porque ele falou, cara, eu comentei contigo o madhu lá no capítulo 1, lembra? Então, estou trazendo o madhu de novo aqui para te dar características completas sobre esse tipo de mel. Mas ele é um tipo de mel. A qualidade do mel depende da florada, depende da abelha, depende de onde o mel tá, quer dizer, depende do clima, né, da temperatura, da pressão, de um monte de outras coisas. Então, se vocês estudarem apicultura um pouquinho mais profundamente, vocês vão ver como duas abelhas em lugares diferentes produzem qualidades absolutamente diferentes de mel. No Brasil, a gente tem acesso a isso, porque vocês estão mais acostumados a ir na loja comprar mel e tem florada silvestre, florada de eucalipto, florada disso, e você vê a cor é diferente, a textura é diferente, você vê que são substâncias diferentes. Aí vocês com a Ayurveda às vezes esquecem que você está vendo coisas diferentes e acha que eles têm todas as mesmas propriedades, e não tem. Tá? O madhu, ele tem essas características aqui. Ah, Matheus, qual é o madhu? Quando eu for no supermercado eu quero comprar madhu. O que eu faço? Não sei. Não sei te dizer. Ah, é o da Apis flora silvestre? Não tenho a menor ideia. Não sei. Você tem que botar isso na boca, sentir e ver no teu corpo. Agravou vata? Agravou. Curou merra? Curou. Ah, então deve ser madhu. É isso aí, entendeu? Pega as características que a gente vai aprender hoje e identifica se elas existem no mel. Aí você está fazendo a Ayurveda de verdade, né? Porque não tem como você identificar as coisas. Está escrito no Samhita, foi no supermercado, como é que você compara o rótulo? Não tem como. Você tem que experimentar na prática. Ainda mais 1.500 anos atrás. Essa substância ela é vata lama, ela agrava o vata. Ela é ruksham, ela promove secura. Ela promove secura. E ela é kashaya maduram. Ele é kashaya, adstringente, maduram, doce. Por que que o mel agrava o vata se ele é doce? É o que todo mundo pergunta. Por que que o mel apazigua o kapha, Matheus, se ele é doce? Não faz sentido. O mel é doce, ele deveria aliviar o vata doce. Se você lembra do primeiro capítulo, de novo, Ashtanga Hridayam Sutrasana, capítulo 1. Não estou falando de nada que você precisava ter feito um curso de formação na Índia para saber. A gente já leu, isso está tudo no YouTube. No capítulo 1, ele fala dos 6 sabores. A gente fez isso outro dia aqui, né? Eu até torturei vocês um pouquinho. Peguei alguns alunos aqui, dei uma torturada neles de leve, né? Torturo um pouco a Débora Drucker, torturo um pouco a Lu, torturei um pouco o Ricardo Barreto. Por quê? São 6 sabores. A gente viu quais são os sabores que apaziguam qual, e que aliviam qual, e que agravam qual. Já vimos isso. Foi uma semana atrás, ou 2 semanas, sei lá quantas atrás. Não foi uma semana atrás, vai ter uns 2 meses já. Então, vocês sabem quais são os sabores que agravam e apaziguam qual dosha. Vocês sabem que kashaya, ou deveriam saber que kashaya, ele apazigua kapha dosha, mas ele agrava vata dosha. E o madhura, que é o doce, ele apazigua vata dosha, mas ele agrava kapha dosha. A maioria das pessoas tem a sensação que mel é doce. E tem mel que é. Kshaudra, por exemplo, é um tipo de mel que tem como sabor predominante o madhura rasa, o sabor doce. Mas o madhu, não. O madhu, ele tem como sabor predominante kashaya e como sabor subsidiário madhura. Ele é primeiro adstringente, depois doce. Se não fosse, não fazia sentido nada do que ele está falando aqui. Então, porque ele tem como sabor predominante kashaya, ele é adstringente, é por isso que ele é vata lam aqui. É por isso que ele é vata lam. É por isso que ele faz shleshma nut. Shleshma nut, afastar, diminuir, apaziguar o kapha dosha, só é possível por causa desse kashaya aqui dele, do madhu. Se ele fosse madhura, rasa pradhana, se ele fosse predominantemente doce em sabor, ele ia ser não shleshma nut nem shleshma jit.
Ele ia ser agravante de capa dosha. Ele não ia ser vata lam, ele ia ser vata jit, ele ia ser diminuidor de vata dosha, que não é o caso, tá? Prestem atenção, porque isso aqui é muito importante, vocês erram muito. Lá atrás, no capítulo 1, eu expliquei isso para vocês já. Então a gente conversou sobre, calma aí, por que ele é o melhor Shamana Chikitsa de capa dosha? Eu botei isso, vocês, na berlinda um pouquinho. Porque não era ainda o Zoom, então eu não podia fazer o que eu faço hoje, mas eu coloquei essa questão aqui para vocês. Né? Não faz sentido ele ser usado para aliviar a capa dosha. Ele é mel, ele é doce. E aí a gente conversou sobre isso. Eu falei, lá para frente a gente vai ver. Pronto, chegou esse momento. Tá aqui. Tat tulya. Tat, ele tá falando desse cara, né? Esse cara aí, tudo isso que eu vi aí, esse madhu aí, tat. Tulya, ele é igual, ele é similar. A palavra tulya, cadê ela? Tulya, então ele tá falando tat, aqui ó, na transliteração para vocês. Tulya. Tulya significa que ele é similar, ele é parecido, ele é equivalente. Ele é equivalente ao que? A Madhu Sharkara. Madhu Sharkara é o açúcar feito do mel. Açúcar de mel. Qual é a diferença do mel e do açúcar de mel? É que Sharkara é pedra, né? Então, se você pegar o mel e você desidratar o mel, ele não fica mais aquele líquido. Ele fica pedra. Vocês já viram isso, né? Você vai deixando o mel depois de... Tem tipos de mel e tipos de mel, né? O madhu, depois de um tempo, ele vai endurecendo. Aí ele fica duro, duro, duro e vira uma pedra mesmo. Você pode macerar ele, ele fica tipo um farelinho, tá? Isso chama madhu sharkara. São duas substâncias diferentes, tá? Madhu é mais líquido e madhu sharkara, ele é mais sólido. Então é como se fosse açúcar de mel que ele tá falando. Então, e ele diz assim, o açúcar do mel também tem as características do mel. Ele é tulya, tat tulya. Ele é igual a isso aí que eu acabei de falar. Só porque o discípulo com certeza levantou a mão e falou assim, tá bom, madhu é isso aí, mas e o madhu sharkara? E o açúcar do mel? Aí o guru falou, olha, o açúcar do mel é igual o mel. No caso, o madhu, tá? Quando eu falo mel aqui, eu deveria falar madhu. Eu não deveria falar mel. Eu tô traduzindo para vocês como mel e tô dando a possibilidade de vocês se enganarem aí. Beleza? E aí vem o shloka mais amado por todo mundo que estuda Ayurveda e todo mundo que não estuda Ayurveda. Esse meio shloka aqui, do 53, ele é a resposta para a maioria dos problemas que as pessoas têm por aí e que todo mundo fica batendo uma cabeça tremendo. Ah, porque pode botar o dedo dentro da xícara, porque pode ser botar só na ponta da língua, porque se eu encostar na pele, Matheus, tá podendo? Ah, mas Matheus, se estiver no frio, ah, mas ninguém lá. E não pode, tá escrito, eu não entendo. Eu comecei a fazer o Vida Veda, eu fiz um post lá atrás, que foi o post mais visto do Vida Veda na época, deu mais de 100 mil views e comentários, as pessoas ficaram loucas, vieram associações de apicultores falar comigo, porque eu fiz um post que diz assim, não aqueça o seu mel. Aí esse post deu kizuma no Facebook, as pessoas falaram, esse garoto aí da Índia não sabe nada, porque se você não sei o quê. Aí começou uma discussão enorme, eu falei, gente, que loucura, eu não sabia que estava nesse nível a discussão do Ayurveda em língua portuguesa, porque está escrito no capítulo 5 esse negócio, não é Ayurveda avançado, está escrito, Ushnam, Ushnartam, Ushnecha, Yuktam, Cha, Ushnaihi, Nihanti tata. Ele usa a palavra nihanti. A palavra nihanti vem de hanti, é de matar. Ele é um assassino. Nihanti é um assassino, olha só. Não é para ter dúvida nenhuma nesse negócio. Esse termo aqui, nihanti, é para dizer, ó, isso aí que eu vou te explicar agora é um grande assassino. É um grande assassino. E aí vocês já viram, né, que ele usa a palavra Ushna 4 vezes. Ushnam, Ushnarta, Ushnecha, Cha Ushnaihi. Ele fez 4 tipos de utilização do mel, no caso aqui do madhu, porque ele falou tat. Então esse cara aí tem 4 coisas que tem a ver com calor que você não pode fazer com ele. Você tem que saber disso. Você precisa saber disso. Ele não pode ser misturado yuktam. Yuktam aqui significa juntar, unir, colocar junto. Então, o mel, esse cara que a gente falou aí, o madhu, ele não pode ser unido, conjugado, colocado junto com 4 coisinhas aí fundamentais. Ushnam, calor. Ele não pode ser colocado junto com calor. Olha que bonitinho, ele usa a palavra yuktam porque isso deriva, disso aqui deriva o conceito de virudhara.
Virudha, ahara, são ahara, alimentos que são processados de maneiras específicas para eles ficarem virudha, para eles ficarem venenosos para o corpo, para serem ruins para o corpo, né? Quando ele fala yuktam, ele nem está falando mel quente. Ele está falando que o mel não pode ser exposto ao quente. O que é mais poeticamente interessante, inclusive. Ele não falou mel quente, ele falou o mel não pode ser unido, né, yuktam, com várias coisas. Primeiro, ushnam. Ele não pode ser unido com calor, com coisas quentes. Então ele não pode ser unido com nada que está quente. Ah, mas Matheus, o que é quente? Né? O que é quente e o que é frio? Se você considerar a temperatura do corpo humano, você vai lá para os 37 para cima ou para baixo. Mas se você considerar a temperatura do ambiente, aí é óbvio que vai variar pra caramba. Aí você vai falar, ah, Matheus, não é a temperatura ambiente, porque eu estou aqui na Eslováquia, sei lá onde você está, na Suécia. A temperatura ambiente é 9 graus, então 15 graus é quente. Então, normalmente, a gente considera quente e frio com base no toque do ser humano, né? Com base na percepção do corpo humano. Só que olha o problema, 37 graus, se você botar uma água no copo a 38 graus, ela está muito quente, ela não está pouco quente. A percepção de uma água a 40 graus é muito calor, não é pouco calor. Então, normalmente, a gente modula isso considerando duas coisas, a temperatura do ambiente e a temperatura do corpo. Não tem uma temperatura específica. Não dá para dizer, pelo menos de acordo com os samitas, que ele está dizendo não mistura com água a 28 graus. Não dá para dizer isso. Agora, se você sente que a coisa está quente ou morna, ainda assim, você não deveria misturar mel com essa coisa morna. Isso significa que você pode botar mel no seu chá de limão com não sei o que lá e mel? Não, não pode. Ah, mas e se a água do chá tiver temperatura ambiente? Aí faz o que você quiser, não é chá. Mas se a água estiver quente, não pode. Mas e se eu botar o dedo e eu sentir que não tá tão quente? Aí você não precisa botar o dedo, você podia botar na boca, né? Se você botar na língua e queimar a tua língua, tá quente, né? Então não deveria. Eu não sei quem inventou esse negócio do dedo, mas eu sei que eu escuto essa coisa. Me falaram que se eu botar o dedo, eu falo, não tem nada de dedo. Tem a ver com a temperatura. Se você botaria esse negócio na língua, você engoliria ele? Não, Matheus, eu sentiria que tá quente. Então não mistura mel, caramba. Não era para ser tão complicado assim. Ushnartam, então Ushnartam, Ushna Arta significa temperatura, né? A estação quente. Então, se o tempo está quente, você não deveria colocar. Aí você não deveria combinar o mel com o tempo quente. Olha que loucura. Você não deveria combinar o mel yuktam com o tempo quente. Quando é que o tempo está quente para vocês? Se a pessoa falar, mas hoje fez mó calor aqui em Portugal, por exemplo. Eu agora estou no norte de Portugal. O pessoal fala, amanhã vai estar um calorão. Aí eu falo, quanto que vai estar amanhã? Vai estar 23 graus amanhã. Eu falo, 23 graus é um calorão, que massa. Lá na Alemanha, se fizesse 23 graus, tá todo mundo pelado no parque, porque eles acham que é tipo, verão voltou, basicamente. Então aqui, para vocês, você não pode considerar a sua sensação de temperatura de Manaus. Você não deveria comer mel em Manaus nunca, de acordo com os samhitas, porque está sempre quente, né? Ah, Matheus, em Campo Grande, quando é que eu posso comer mel? Nunca. Você pode comer mel quando você for embora de Campo Grande, porque em Campo Grande está sempre quente. Ah, mas e no inverno de Campo Grande? Mas no inverno de Campo Grande é verão em Portugal, entendeu? Basicamente. Então também é quente. Então, Ushnarta está falando da estação quente. Tem lugar que é quente o ano inteiro, não tem jeito. Se o tempo está quente, o mel não está bom. Você quebra as propriedades dele, químicas e enzimáticas e não sei o que lá, entendeu? Eu vou terminar a aula de hoje, não me deixem esquecer de fazer um comentário de uma pesquisa que eu fiz lá atrás para tentar entender o porquê dessa parada de acordo com a medicina moderna. Que é muito interessante esse tema, né? Por isso que todo mundo pira. Ushne é Saptami Vibhakti Ekvachan. Então, a pessoa que está quente. Então, não pode misturar o mel com coisas quentes, Ushnam, que é Dvitiya Vibhakti Ekvachan, ou Bahuvachan. Ushnarta, não pode usar no momento que está quente, a temperatura está quente. Ushne é o Saptami Vibhakti Ekvachan. Então, até a pessoa, quando ela está quente, no quente não poderia entrar. Então, se você está com febre, por exemplo, se você está com calor, se você está com calor a ponto de você tirar a camisa, por exemplo, você fala, cara, tá mó calorão hoje. Você não deveria comer mel, provavelmente. Seu corpo está quente. Cha yuktam ushnaihi. Ushnaihi é Trutiya Vibhakti Bahuvachan. Se você estuda gramática, isso tudo que eu estou falando faz sentido. Se não, esquece. Abstrai que no futuro a gente chega lá.
Ushnaihi é que ele não deve ser usado também quem? Então assim, ele simplesmente, o que ele fez aqui para vocês, malandramente? Ele cobriu todas as maneiras que dá para você usar mel. Então com o corpo quente, com o dia quente, aquecendo o próprio mel ou botando o mel junto com coisas quentes. Então o Ushnaihi é ele mesmo quente, você não deveria usar. Com coisas, que na verdade é com coisas quentes você não deveria usar. O Ushnama é ele quente, você não deveria usar. O Ushnarta é na temperatura quente, você não deveria usar. E o Shne é quando a pessoa está quente, ela não deveria usar. Se tem calor, não deveria ter mel. O Sushruta Samhita, a gente vai chegar nele, eu vou estar velhinho já, mas a gente vai chegar nele, ele fala claramente o porquê. E eu vou dar esse panorama para vocês não ficarem boiando na maionese aqui. O Sushruta, ele fala claramente, ele fala, por que o mel ele é coletado de diversas flores diferentes? Porque a abelha, ela coleta o mel de diversas flores diferentes, as abelhas, elas também pegam o veneninho que tem também nessas flores. Então, o mel, ele tem uma dosezinha de veneno dentro dele. Essa dosezinha de veneno, ela é ok com o mel consumido em pouca quantidade, pode ser diariamente, mas tem que ser pouca quantidade, e não aquecido. O Charaka Samhita, no Sutrasthana, no capítulo 25 para frente, 26, 27, 28, ele fala também do mel. E o mel é uma substância que pode ser consumida cotidianamente. Você pode comer mel todo dia, a não ser que você seja vegano, aí você não vai comer mel nunca, mas tudo bem. Você pode comer mel todo dia, mas o Charaka fala claramente, ele tem que ser consumido em pequenas quantidades. Mel não é algo que você deveria comer muito e não é algo que você deveria comer quente. Por que? O Sushruta explica. Porque como ele é coletado de diversas flores, ele tem uma mini dose de veneno ali dentro. Se você aquecer, esse veneno espalha. Veneno quente é um problema, a gente vai estudar Visha lá na frente, quando a gente está toxicologia e veneno, a gente vai ver isso. O veneno é um negócio que quando aquecido ele é pior, você potencializa a ação negativa dele. E é isso. Então você não deveria comer muito dele, porque senão se você comer muito dele, você vai veneno pouquinho, né? É a dose que faz o veneno, a gente fala em toxicologia, né? Então você não deveria consumir muito de mel e nunca, 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 com o corpo quente, misturado com alguma coisa quente, numa estação quente ou ele mesmo aquecido. Você não deveria usar. Beleza? E aí ele continua. Depois eu abro para perguntas, vou terminar e a gente manda brasa. Prachardane niruhecha madushnam na nivaryate. Então agora eu falei para você que não deveria usar ele quente, mas eu vou te dar algumas exceções ao que eu acabei de falar. Considerando prachardane, então em caso de vômito, niruhecha, que é uma modalidade de basti, de enema, é um dos tipos de enema, tem dois tipos básicos de enema, que é o anuvassana e o niruha. Nesse caso aqui ele está falando do niruha. O anuvassana é um enema que não leva mel, via de regra. Mas o niruha é um enema que leva mel via de regra. Você sempre mistura mel na formulação do niruha basti. A gente ainda vai aprender isso lá na frente. Então, no niruha leva mel. E o niruha ele é aquecido. Porque você cozinhou, né, lá a plantinha, você usou um decocto quente, você deixa ele morno, você tem que fazer ele ficar morno antes de aplicar ele no paciente. Então é óbvio que esse Shloka aqui, o 54, foi um discípulo que levantou a mão e falou assim, olha, Guruji, desculpa, mas pô, você tá falando que eu não posso aquecer o mel, mas tu aqueceu o mel hoje de manhã quando tu foi fazer aquele niruha basti no paciente, seu mentiroso. Aí o Guru tá falando, não. Nesse caso de niruha basti, e no caso de vamana, que é prachardana, é a mesma coisa, prachardana e niruha são dois casos, chamushnam, nesses casos, madushnam, o mel quente, madhu é o mel ushnam, então o madhu quente, nan nivaryate. Então, não, esse aqui é uma dupla negativa, é nan nivaryate. Você não deveria se bloquear de usar esse mel quente. Nivaryata é restringir, né? Controlar o seu comportamento de alguma maneira. Então você não deveria se restringir. Por que nesses dois casos você não precisa se restringir? Com certeza o discípulo perguntou, e aí o mestre falou, alabdha paka mashveva, iva, né? Então, alabdha paka. Isso aí é possível, por quê? Porque você aplica o niruha basti no paciente e rapidinho depois ele vai botar esse negócio para fora de novo. Acho.
Então ele usou aqui, ó. Ashve é ashu. Isso aqui, ó. Cadê ele? Alabdapakam ashveva é ashu mais iva. Ou eva. Eva. Ashu, eva. Então a palavra ashu significa rápido, veloz, né? Alabda paka. Então paka vocês já conhecem, né? Paka, eita. Alabda paka machu, mashveva, mashveva. Alabda paka, a palavra paka significa digerir, digerir, né? E alabda significa que não foi conquistado, não foi alcançado, né? Literalmente. Alabda, alabda. Labda, alcançar, alabda, não alcançar. Alabda, paca. Então, a digestão, ela não foi feita. Por que a digestão não foi feita? Porque achu, Eva, porque foi muito rápido. Por que esse uso do mel ele é tão rápido? Porque você bota o Niruha-Basti para dentro e a pessoa expele o Niruha-Basti no máximo 45 minutos depois. Então ela fica no máximo um muhurta com o decocto dentro dela, o Niruha dentro dela. Por que no Pratyardhana, por que no Vamana, você pode usar o mel quente também para fazer Vamana? Porque você bota o negócio para dentro e o que o paciente faz depois? Ele vomita o negócio todo de volta. Então, antes de digerir, você já cuspiu o mel, já vomitou o mel. Antes de digerir, você já expulsou o Niruha. Então não tem problema, porque ele não vai passar pelo processo digestivo. Se o mel, o madhu, passar pelo processo digestivo, aí ele não pode estar quente. Porque como ele é um Virudhara, você não vai conseguir digerir ele direito. E o alimento não digerido vira ama, e esse ama, principalmente do mel, ele tem um efeito de veneno, de bicha. A gente vai ver isso mais pra frente também. Então o mel quente, ele é igual a um veneno pro corpo. Se você tentar digerir, você não vai conseguir. Qual é o grande problema do mel? Ele não explica no Ashtanga, no Charaka e no Sushruta ele explica mais bonitinho. O Sushruta é o melhor Samhita para você estudar mel, ele é bem completo com mel. Por que mel quente é um problema? Porque o mel quente você não consegue digerir e não tem cura para essa digestão. Por quê? Porque você não vai digerir, ele vai gerar ama. Como é que você digere ama? Você tem que aumentar o Agni. Você tem que fortalecer o Agni. O que a gente faz? Toma lá um chá de gengibre, por exemplo. Dando um exemplo bobo aqui para você. Só que na hora que você toma um chá de gengibre, o que você fez com o mel que estava dentro de você? Você aqueceu de novo. Então é um ciclo difícil, porque para você curar o consumo de mel quente, você deveria usar substâncias frias para esfriar esse veneno aí. A gente vai ver estratégias para lidar com envenenamento quando a gente chegar no capítulo de Visha, né? Qual é uma estratégia comum para lidar com envenenamento? É você consumir substâncias frescas, frias. Só que se você consumir alguma coisa fria para lidar com envenenamento, ele destrói o seu Agni. E aí você não consegue digerir. E aí você fica preso num paradoxo aqui. E esse é o grande problema do mel quente. O grande problema do mel quente é que para você curar o problema que o mel quente gera, você tem que usar frio, só que para usar frio você ferra o Agni. E para melhorar o Agni, para digerir o mel, você tem que fazer alguma coisa quente para o Agni ficar mais Agni, ficar mais quente, mais fogo. E aí isso torna o mel mais venenoso. Então você fica sempre nesse paradoxo aqui, que sempre que você tenta curar uma coisa, você acaba prejudicando o paciente mais ainda. Então mel quente é considerado um dos piores venenos que tem. Óbvio que a gente está falando de veneno de cobra, de naja, essas coisas que matam, né, em 30 segundos. O mel quente não mata em 30 segundos. Mas os samitas usam, sem nenhuma papa na língua, eles usam o verbo nihanti. Eles falam, isso aqui não é você vai ter uma dorzinha de barriga. Isso aqui é mortal. E aí, quando eu fiz esse post lá atrás, vocês que já acompanham Vida Veda há mais tempo sabem, veio um gaiato lá e fez um comentário que eu morri de rir, que ele falou assim, realmente, na minha rua já morreram 2 de consumo de mel quente. Ele estava debochando, obviamente, na minha cara para dizer assim, meu filho, presta atenção, o negócio de mel quente não mata. Só que, cara, de repente não mata, mas para os samitas eles falam que mata. Então eu só tô aqui lendo o Samhita com vocês e a gente pensa nisso junto. Quer tomar mel quente? Toma mel quente. Eu não tenho nada com isso. Eu não sou o polícia do mel quente do mundo, entendeu? As pessoas viram, Matheus, você acha que eu não deveria? Eu não acho nada. Faz o que você quiser, a vida é sua. Saúde é liberdade. Então vai ser feliz, vai comer mel quente. Todo dia mel quente pra caramba na veia, se você quiser. Mas eu tenho a obrigação de falar pra você que o Ashtanga Hridayam disse que não pode. Aí se você comer mel quente e ficar mal, ficar dodói depois, aí depois não vem falar, mas poxa, eu não sabia. Agora sabe.
Iti Ikshu Vargaha. Então aqui a gente acaba o capítulo de Ikshu, dos derivados de cana-de-açúcar. A gente sabe que o mel não é um derivado da cana-de-açúcar, mas ele entrou aqui no grupo por causa do charkara, por causa dos açúcares, né? Então ele foi considerado aqui dentro desse contexto dos açúcares. Para nossa aula... eu preciso fazer um comentário com vocês, mas já vou deixar aqui na tela. Para nossa aula que vem, Atha Taila Vargaha, a gente vai começar o grupo dos óleos. Então a gente vai começar a falar sobre os óleos. Espero que vocês estejam gostando desse capítulo, porque esses capítulos de substâncias, eles são meio entediantes, normalmente, para a gente que é estudante de medicina. Mas eu acho que para vocês, eu estou tentando fazer isso o mais interessante possível. Então, espero que isso fique legal para vocês, porque isso aqui a gente estuda tudo isso dentro de Dravya Guna. Dravya Guna é das matérias mais chatas que tem na faculdade de medicina inteira de Ayurveda. Você tem que ficar memorizando. Tudo isso que a gente passa aqui, eu faço brincadeira, conto história para vocês. Na faculdade de medicina, a gente tem que memorizar todas as características, o nome botânico, para que é indicado, que mistura, que pode fazer, como é que processa. É muito chato, é muita decoreba, entendeu? Então eu vou botar aqui na tela o que a gente vai ver na semana que vem. Eu acho que se a gente for muito MacGyver, eu acho que a gente consegue... Deixa eu botar aqui na tela 4 shlokas. Bora, computador. Pronto. Se a gente for muito top, a gente consegue chegar até o final do shloka 58. Que é isso tudo aí que está na tela agora para vocês. Se vocês puderem tirar um print disso e mandar lá no grupo das nerds, eu agradeço. Se não rolar, a gente faz só o primeiro. Não tem problema. Os 2 primeiros shlokas, depois a gente deixa para a próxima. Vocês podem transliterar isso para a semana que vem, já essa parada toda. Vou voltar para o tamanho bom, para ficar mais visível para todo mundo. Levantem a mão se vocês tiverem alguma dúvida sobre mel. E se tiverem alguma dúvida sobre açúcar e cana-de-açúcar, eu deixei aí uns 2 minutinhos também para a gente tirar a dúvida agora. Deixa eu só parar de dividir minha tela com vocês, que aí eu consigo ver os rostinhos lindos de vocês. E Ricardo Barreto, manda brasa. Oi, Mateus. Só pergunta de opinião. Se os MEs acho que é MEs, que a gente encontra hoje em dia no mercado, por não sabermos bem as características, podem não ter os benefícios que estão descritos nos Samhitas, pela explicação que tu deste da causa do veneno, qualquer um continuará a causar, mesmo que não tenha o benefício, terá sempre um malefício? É essa a leitura que fazes? O problema do mel, assim, Ricardo, obrigado pela pergunta. O problema do mel é que o mel ele sempre vai ter um potencial venenoso, de acordo com os clássicos. Então, o consumo de mel tem que ser muito pouquinho. Ele é uma substância que é consumida diariamente para a manutenção da saúde. O Charaka Samhita é bem claro em relação a isso. O Ashtanga Hridayam, e aí eu tô aqui juntando tudo que eu sei de anos de estudo, mas o Ashtanga não vai te falar isso. Lá o Charaka falou não sei o que lá. O melhor uso do mel, na minha opinião clínica, é de noite misturado com trípala. Então, o mel como Urasayana, ele é usado misturado com um pouquinho de trípala. Para quem mora em lugares que existe trípala, ele é considerado pelo Ashtanga Hridayam um dos melhores Urasayanas para visão, para você manter a sua visão boa. Então, a gente come ele de noite, normalmente, essa é a recomendação mais comum. E aí eu recomendo, por exemplo, uma colher de café de mel, de madhu, e uma colher de café de trípala. Você mistura, faz um lehiam, faz uma geleiazinha, e aí lambe aquela geleia, por exemplo, depois do jantar, alguma coisa assim. Esse é o uso de mel que eu mais recomendo, digamos assim, para as pessoas que são saudáveis. Mas, via de regra, o mel, cara, é tão complicado quanto as abelhas são complicadas. O grande problema de produtos de origem animal, a grande dificuldade de produtos de origem animal, e por isso que o vegano aqui, na verdade, o veganismo para mim foi um negócio de praticidade no primeiro momento, porque eu fui estudando Ayurveda, eu fui vendo que, cara, quanto mais bicho tem no meio, mais complicado fica o coreto. E eu, que era estudante de faculdade de medicina, criando vida veda, não sei o que lá, eu falei, não, eu quero facilitar a minha vida. Qual é o jeito mais fácil? Não comer nada de origem animal. Eu falei, pronto. Aí eu comecei a estudar mais sobre veganismo e fui vendo que, caramba, ainda não desmata a Amazônia, ainda faz bem pro planeta, ainda é uma solução para um monte das doenças que mais matam. Então beleza. Mas para mim, o meu impulso foi de preguiça. Foi do tipo assim, eu não quero ficar... tendo que pensar, eu vou comprar 10 méis diferentes, aí ficar lambendo para ver o que é madura, o que é cachaça. Eu achei chataço fazer isso.
Então, assim, se você for comer mel, você tem que conhecer o mel pra caramba. E de duas floradas diferentes é diferente, e da mesma abelha, se você colher em épocas diferentes, ele fica diferente também. Então, o trabalho que isso dá é muito profundo. Normalmente, isso é indicação do Charaka. Qual é o melhor jeito de você entender o efeito das plantas, por exemplo? Não é o Vaidya que sabe das plantas. Quem sabe das plantas é o mateiro. Então o Charaka Samhita, ele é bem claro nisso. Ele fala, quando o Vaidya quiser pegar plantas para fazer algum remédio, ele tem que procurar o pessoal da terra, que entende da terra, das propriedades da terra e das plantas daquela terra, e ele pede ajuda para o mateiro local. Isso a maioria das pessoas nem pensa nisso, porque a gente compra a erva da Índia, né? A gente não tá nem aí pro mateiro, nem nada disso. Mas a versão do Charaka original é, você tem que encontrar a pessoa que planta o troço e ela vai saber a qualidade daquelas plantinhas. O que é muito bonitinho, que eu agora estou nessa pesquisa aqui no norte de Portugal, e aqui em Guimarães, eu estou em Faf nesse momento, que é uma cidade muito pequenininha. Todo mundo conhece, a gente compra direto do produtor. E aí o produtor, a gente conversa, né? Aí o seu João do cogumelo, por exemplo, e é verdade, ele fala, ó, o cogumelo hoje ficou assim, ficou assado. Ele sabe qual é o comportamento do cogumelo, entendeu? E a gente, para ser saudável, é esse nível que você tem que chegar de conhecimento das suas coisas, entendeu? É a pessoa que colhe a planta, ela sabe se a planta tá feliz ou se ela tá triste, se ela brotou não sei o que lá, se ela não brotou. Agora, se tu compra um pó que veio da Índia, tu nunca vai saber, entendeu? Então, assim, mel é complicado, Ricardo. É sempre complicado. Você tem que ir lá, bota na língua e sente. Agravou o vata, apaziguou o capo, mas você está correndo o risco que todo vai e decorre. Eu também não como, mas pronto. Pronto. Fala, Lu. Olá. Então, agora eu entrei numa... Ficou mais complicado ainda, porque que bom. Seja eu moro num bem-vindo ao lugar Vida que é Veda dos quente. Samhitas. Pois é. Só que eu moro num lugar que é quente, né? E que existe a produção das abelhas locais. Como é que funciona isso? Porque aí tudo bem, tem uma fazenda, eu já fui num lugar ver, elas produzem, elas consumem a flor local, só que é um lugar quente que está sempre quente, as pessoas estão quentes. Então esse mel já é potencializado pior do que, assim, para não consumir mais? Depende do quente. De novo, eu falei pra você, né? Eu não sei te dizer se o quente é 38 graus ou 35 graus, isso é difícil. Mas a própria colmeia, a estrutura da colmeia, a engenharia civil que as abelhas fazem na colmeia, é um mecanismo de refrigeração da colmeia. Então, o jeito que a colmeia é organizada é justamente para resfriar o mel e as abelhas dentro da colmeia. Olha que louco. Porque se ficar muito quente, o mel fica impróprio para consumo delas mesmas. Outra coisa que é interessante falar de mel com vocês, eu vou aproveitar o gancho, Lu, o teu gancho, para falar sobre a pesquisa que eu fiz lá atrás, né? Então eu fui procurar no PubMed, já tem muitos anos isso, de repente já tem mais coisa hoje em dia, né? Sobre essa coisa do mel quente. Tem algum estudo científico feito com mel quente? Existe alguma coisa? E eu achei um estudo, acho que lá do Irã, falando de uma substância que chama hidroximetilfurfural. Então eles detectaram que tem uma substância do mel que chama hidroximetilfurfural, que é uma substância que é citotóxica. Isso é um estudo, eu não sei se eu tenho ele no meu computador, mas vocês acham isso? Se fizer uma pesquisa no PubMed, você acha. E eles falam que quando você esquenta o mel, você tem um aumento na quantidade de hidroximetilfurfural, e o hidroximetilfurfural tem efeitos citotóxicos. Foi o mais perto que eu cheguei da medicina moderna, da ciência moderna, sobre o que talvez seja essa coisa aí que não pode esquentar, entendeu? Não achei que era uma puta evidência sólida, incrível, mas é só para dizer que o calor ele é problemático. Outra coisa que eu percebi na época que eu fiz esse post que recebeu muita atenção é que eu fui ver, né, o que o governo brasileiro, por exemplo, recomenda para os apicultores. E existe um documento, que eu não lembro se é de qual órgão do governo brasileiro, pode ser Embrapa, alguma coisa dessas, que é um documento para os apicultores. E no documento o governo brasileiro diz que é contraindicado aquecer o mel. E a maioria dos apicultores que produzem em regiões quentes, por exemplo, no centro-oeste brasileiro, no sudeste brasileiro, dependendo de onde é Bahia e tal, o mel, por causa da temperatura de fora, ele já é líquido, né? Ele já fica naquela coisa meio líquidazinha, fluidinha. O grande problema do mel é quando você produz ele em locais muito frios, e aí local muito frio aqui, São Paulo já é muito frio, né? O sul do Brasil é muito frio, o mel ele cristaliza e endurece. E aí, os produtores de mel, eles aquecem o mel na fábrica, inclusive. Antes de chegar na tua mão, ele já veio aquecido,
Porque a maioria dos consumidores não quer comprar o mel duro, quer comprar o mel líquido, aquela coisa com cara de ouro, líquido e tal. Então, os produtores, eu falei com alguns produtores de mel e eles falavam: olha, Matheus, a gente sabe que não é bom, mas se eu não aquecer e ele não ficar líquido, não vende. E aí muitas pessoas, olha que loucura, eu tive uma interação, fiquei 6 meses basicamente nessa interação. Aí eu recebi um monte de mensagens dizendo assim: você tá louco? Você quer que eu passe esse mel como então no meu pão, se ele não tiver líquido? Eu vou fazer o quê? Aí eu falei: cara, esfrega ele, sei lá, no pão e pronto, ele vai dar uma amolecida, entendeu? As pessoas ficaram loucas, porque elas pensavam: se o mel estiver duro, como é que eu vou comer? Que é exatamente o que os apicultores falaram. Então tem um nível de quente do lugar que é ok. É que o Samhita não diz como é que é. Aí eu não posso te dizer isso e fingir que eu sei, entendeu? Porque eu não tenho a menor ideia. É meio que experiência. Por isso que eu achei melhor parar. Porque é mais fácil. Agora, o mel é uma substância incrível. Em termos de potencial de cicatrização, como vocês viram agora no Samhitas, a gente usa, tem estudos no PubMed também falando de uso de mel pós-cirúrgico para cicatrização. Você faz uma incisão cirúrgica, depois você sutura e passa mel. Tipo, cirurgiões modernos fazendo esse negócio. Entendeu? Se você misturar o mel com cúrcuma, por exemplo, ele tem um potencial antibiótico, incrível. Então, assim, ele tem um potencial muito incrível, sim, mas para você usar, se você for usar conscientemente, é muito complicado. E eu, infelizmente, não sei te dizer. Tipo assim, em Miami pode, em Cincinnati não pode, na Califórnia pode, eu não sei. Eu acho que você tem que experimentar e ver. Não, e mesmo na Índia, você estava falando, né, de usar eu torci o tornozelo uma vez, eles me deram mel com cúrcuma como aplicação tópica, e é quente pra caramba, e eu passava aquilo e foi assim que curou. Sim, Desinflamou. E você vai ver muitas coisas diferentes acontecendo também. Os melhores méis na Índia normalmente são perto do Himalaia. Então, os méis do norte, os méis mais da cadeia do Himalaia, são os melhores méis, normalmente na Índia considerados. Tudo que vem do Himalaia na Índia é considerado melhor, né? E no Charaka Samhita ele falava isso também. As ervas são melhores, as substâncias são mais puras, né? Mas, por exemplo, no Brasil, eu não sei dizer. Eu acho complicado. Eu não sei se, por exemplo, se você... Dentro da colmeia, o mel ele tá fresco por causa do sistema de refrigeração da colmeia. Quando você tira o mel da colmeia, se você mantiver ele refrigerado, ou não precisa ser no congelador, mas se ele tiver mantido num ambiente fresco, de repente ele não é tão ruim assim. O problema também, que é importante vocês lembrarem, é que há 1.500 anos atrás, o quente era quente. Você não tinha como fugir do quente. Hoje em dia, as pessoas dizem: ah, Matheus, aqui no Rio de Janeiro tá muito quente. Tá mesmo. Você tá dentro de casa com o ar-condicionado ligado. Você sai de casa no carro com ar-condicionado. Você chega no trabalho com ar-condicionado. Aí a pessoa quer usar o Ashtanga Hridayam Rutucharya para dizer que não vai fazer atividade física no verão, porque tá com preguiça. Não é, entendeu? Ah, o Samhita disse que eu não preciso fazer atividade física no verão, Matheus, então eu parei. Não, o Samhita não disse, porque tu usa ar-condicionado, tu não tá no verão de verdade, entendeu? Se você compra o mel no supermercado que estava refrigerado, você botou ele no seu carro que está refrigerado, você botou ele na sua casa que está refrigerada, ou está fresca de alguma maneira, de repente ele nunca ficou tão quente. Você tem que entender aquilo, e todo mundo, é que 1.500 anos atrás eu sempre tenho que arrastar vocês de volta. E é engraçado que às vezes eu arrasto vocês de volta e penso, faço essa perspectiva, né, do 1.500 anos e 2.000, e sempre mesmo vocês estão acompanhando Vida a Vida há 3 anos, vocês fazem uma carinha de surpresa, tipo, ah, pode crer, não tinha pensado nisso. Então, e todo o tempo a gente tem que ficar trazendo isso de volta, né? Porque vocês esquecem que esse troço foi escrito numa época que quando estava quente, você não tinha para onde fugir. Então você ia tomar um mel no verão, ele estava no verão. Ele estava dentro da sua casa, que estava quente no verão, entendeu? E hoje em dia não é mais necessariamente assim. Então ficam aqui algumas observações. Vai, Caroline Rocha? Que bom, várias mãozinhas. A gente vai atrasar um pouquinho, então, o final. Bom, essa que foi a leitura, tá, galera? Se vocês precisarem sair, eu não vou ficar chateado com ninguém, não. Mas vamos fazer um bônusinho para tirar dúvidas de todo mundo aí. Fala, Carol. Então, Matheus, ontem eu estava estudando, agora eu não vou ler, eu estava até tentando achar, estava lendo alguma coisa, ou no Ashtanga ou no Charaka, sobre Langana e Binhana. E aí eu vi na tradução de português, que tem várias coisas erradas, assim, que tanto no Binhana quanto no Langana, ele fala do uso do mel. Mas agora eu não sei se né? Agora você falando que o mel, especificamente esse mel aqui que a gente está falando é o Madhu, pode ser que seja no Langana. Então, existe um tipo de mel que ele é nutritivo, não agrava vata, por exemplo? Existe? Sim, o Kshaudra existe. Kshaudra.
Existem 8 tipos de mel, de acordo só com o Sushruta, que ele está exemplificando tipos de mel. Então tem mel para tudo. Então tem um mel aqui que a gente comprar lá na Índia, o pessoal adora, que vem da Austrália, olha a loucura. Eles compram um mel australiano, que é um mel bem escurão, assim, que tem várias propriedades. Manuka. Manuka, pronto, obrigado, Ricardo. Manuka. Então, esse mel Manuka, por exemplo, experimenta passar ele no pão, não é a mesma coisa. Na Índia, tem vários produtores de mel que a gente ia comprar. Na época lá, eu testei do mundo inteiro, entendeu? Mel foi a última coisa que eu parei quando eu decidi virar vegano. E eles têm uns méis que são nojentos, assim, tem gosto de remédio mesmo. E é medicinal. E eles falam, esse mel é de uma planta XYZ, que tem propriedades medicinais. Então, o mel, ele pega a propriedade da planta onde a colmeia foi construída pelas abelhas e dá característica das abelhas, entendeu? Então, cada mel é um mel. O capítulo que você leu provavelmente é o Dvividopakrama, que é o capítulo 14 do Ashtanga Hridayam Sutra. Estou chutando aqui, que ele fala sobre Brahmana Langhana. Tá? Isso. Ah, então tá, porque eu fiquei na dúvida. Eu falo, mas mel tá lá no Brihanda e Você agora tem que tá ler o no... original para ver o que ele tá falando. Eu falei, como Carol. que pode ter mel nos dois? E aí, né? Mas agora eu entendi. Obrigada. Tem que ver o que está escrito lá. E a gente vai chegar lá, daqui a mais 1 ano e meio, a gente chega no capítulo 14. Tá Obrigado, Carol. Manu. Oi, gente, tudo bom? Só para colocar mais caldo nessa discussão aí, a gente trabalha com abelhas nativas aqui no sítio onde a gente mora, né? Legal. E o mel das abelhas nativas são muito diferentes da abelha africana. E elas estão já nas nossas pesquisas aqui que a gente tem na ciência, né, no mundo ocidental, tem vários efeitos benéficos e medicinais desses méis, né? Eles são muito concorridos assim no mercado. Então, só para enriquecer a discussão, assim, eu fiquei pensando quais seriam, né, essas espécies, fiquei pensando qual que será que é a história das abelhas, né, dessa época em que o Ashtanga Hridayam foi escrito, né? Porque pode ser que não sejam essas abelhas que a gente costuma ter hoje em dia, né, como criação. E provavelmente não são. Provavelmente não são, porque mudou tudo, né, de lá para cá. De repente, essa abelha aí do Ashtanga já foi extinta há muito tempo, porque aumentou a poluição no século XIX e ela não aguentou o ar, por exemplo. Né? Então, é isso. Então, só para comentar, assim, esse mel que a gente tem, cada abelhinha dessas, que essas são assim ferrão, né? Elas produzem o mel com uma característica, com um tipo de sabor, um tipo de gosto, e elas não têm todo esse açúcar que a gente encontra na abelha apis, né? Então, eu fiquei pensando aqui um pouco, né, fazer pesquisas nessa área, assim, o quanto seria interessante, né? Manda brasa, se você escrever um artigo aí, manda pra gente que a gente no Vida Veda revisa e publica. Pode mandar brasa. Vanessa Abreu, vai cantar alguma coisa pra gente? É só isso que eu quero saber, Van. Oi, Matheus. Tudo bem? Ó, eu tava vindo no YouTube, eu não caí de paraquedas aqui não, tava assistindo no YouTube todinho hoje. Ai, que bom. Ih, Ivan, você tá travadaça pra mim. Eu não sei se você tá travada pra todo mundo, mas eu não tô te ouvindo. Por que sempre quando a Vanessa entra, trava? Eu acho que a sua Você conexão tá me ouvindo? não dá conta. Agora eu acho que tô um pouquinho melhor, mas ela sempre trava, Vanessa, quando você quer falar. Eu vou para outro lugar. Vai pra algum lugar onde pega esse negócio, Vanessa, senão como é que eu vou escutar você direito? Não dá. Gente, para vocês, Melhorando? enquanto a Vanessa tá procurando aí o lugar, eu acho que um pouquinho, mas continua procurando enquanto eu falo isso. A gente fez uma palestra lá em São Paulo, na UAM, na Universidade de Morumbi, que chama Neurologia Ayurveda, ela tá no YouTube para vocês. E no final a gente fez uma sopa e todo mundo cantou, e a Vanessa tava lá, e a Vanessa não só fez uma pergunta, que tá no YouTube, como a Vanessa cantou. Cara, a Vanessa cantou e tá no YouTube, a Vanessa cantando a capela pra todo mundo. Então, se vocês não viram ainda a Vanessa cantando, tá no YouTube, vale a pena. Fala, Van, eu acho que agora tá melhorzinho. Era ao vivo, não tinha internet para travar. Não, e tinha o dobro de Vanessa, inclusive, né? Você, tipo, sumiu um pedaço da Vanessa daquela época. Ih, tá travando geral, Van. Acho que hoje não vai rolar. Internet de São Paulo, né? Ela não quer participar no Zoom. Olha, travou geral. Vamos... Ô, Van, eu vou te mutar e aí a gente vê se a tua internet melhorar e a gente volta. Cibele, manda brasa. Matheus, tudo bem? Oi, pessoal. A última toca 54. Eu acho que você pulou, Matheus. Ô, meu pai do céu, mas é toda semana eu pular alguma coisa? Não é possível.
O Shloka 54. A última linha que diz Tayor Yasmani Vartate. Ah, tá. É porque eu não. Não, assim, eu só não traduzi palavra por palavra, mas você tem razão. É porque essas palavras aí, elas são só conjugações da palavra isto. E ele usa o verbo que eu já traduzi para vocês. Então eu achei que não ia dar muito conteúdo para vocês, e aí eu meio que pulei, entendeu? Mas se você quiser anotar, então vamos lá. Por favor. Tá bom. Se você quiser anotar, é o seguinte, eu até anotei aqui, eu falei, cara, eu não vou traduzir esse negócio que vai ficar chato pra caramba. Então, vou dividir a tela. Eu vou dividir a tela com você, mas nerd é isso, o grupo chama Nerds, a ideia é essa. Então, vamos lá. Tayorsmanivartate é esse cara aqui, ó. Como é que ele fica se eu dividir ele, tá? Então ele fica nivartate. Esse nivartate, ele só existe por causa da conjugação, né, do saptami vibhakti ekvachan. Tayor, tayorho. Esse ra, ele morre. E isso aqui fica yasmat. E tayorho, na verdade não é tayorho, é tayaha. Então, tayaha ou tayorho, né? Dependendo da conjugação que você escolher aí. Então, ele só está usando o verbo tat, não é verbo, desculpa, ele está usando o nome tat, que significa isto, né? Esse, aquele, isso, aquilo, e ele está conjugando de várias formas diferentes e usando o verbo nivartate para te dizer o que ele quer, enfim, o sentido dessa parada aí, né? Então ele disse que no caso do vômito e no caso do basti, do niruha basti, você não precisa não usar esse negócio, porque o negócio não foi, esse mel, ele não passa pela digestão. Então esse nivartate, ele quer dizer isso, entendeu? Ele não foi processado, ele não passou pelo processo de digestão. E aí o yasmat é o panchami vibhakti ekavachan, e o tayorho é dvitya, na verdade é tayorho mesmo. Não dá para ser tayaha na minha interpretação. Então, tayorho é um dvitya vibhakti, isso aqui significa que ele está falando de duas coisas. Ele está falando do prachardane e do niruhe. Mas como é muito carregado de gramática, esse cara aqui, eu meio que só fiz o alabdha paka mashveva, e aí eu deixei o resto aqui sem explicar direitinho, tá? Isso aqui, ó, se você quiser o sânscrito disso, vamos deixar ele bem completo. Tayorho, yasmat, não é nada disso. Eita, ferrei a parada toda. Yasmat nivartate. É isso aqui que está escrito. Aí, por uma série de procedimentos de sandhi, ele juntou isso num samastapada, e aí... Mas é isso aqui, basicamente. Maravilha. Tá? Era Muito meio obrigada. técnico, por isso que eu pulei. Desculpa, eu devia ter mencionado para vocês. É muito técnico, então... Mas obrigado, Si. Mais alguém? Ou era aí essa pergunta que todo mundo tinha? Maravilha. Deus, Opa, voltou. Fala, Van. voltei. Vou falar devagar, porque se a internet travar, todo mundo vai me entender. Vai bem? com tudo. Eu estava ouvindo lá no YouTube e hoje eu estava assistindo lá na cozinha com a minha sogra. E aí eu lembrei do comentário que eu fiz semana passada, que na família dela eles colocavam açúcar na ferida para fechar e tal. Eu falei, ó lá, Denise, no Sanrita não fala que o açúcar faz isso, o mel faz. Sim. Falei, eu acho que o dinheiro foi diminuindo com o passar das gerações, aí trocaram o mel. É bem capaz, é bem capaz. Mas se você pensar no açúcar também, não é uma terapia tão boa, eu acho, até porque o açúcar na ferida, às vezes ele deixa a ferida com mais propensão para ela ficar mais infectada por alguma coisa. Mas o açúcar, tradicionalmente, o açúcar, o sal, o mel e óleo são meios de preservação de alimentos, né? Você faz um caldo, né, com fruta, se for muito açucarado, você não tem proliferação quase de bactéria ali nem nada, porque é muito açucarado. Então, assim, de repente, tem algum efeito ali do açúcar, eu não sei. Eu não sei se alguém aí que é médico de família, tipo Marcos Fábio, sabe que o pessoal usa isso, Marcos, no interior do Ceará. Eu ficaria curioso para saber. Eles usam? Eles botam açúcar na ferida? Eu morei no interior e usavam. É Em mesmo, olha só. cortes. Em cortes. Interessante. No interior do estado usa. Olha só.
Então, deve ter um efeito aí antibiótico qualquer ou para não proliferar bicho, eu não sei, porque ele é um preservante, né? O açúcar puro, a gente usa para preservar alimentos também. Mas nos samhitas eles não falam. O melhor nos samhitas é o mel mesmo. E o que eu já vi do mel é que eles passavam mel nas múmias. Para poder selar a múmia no final, eles passavam mel, que aí não entrava ar, não entrava nada, e tem mel lá até hoje. Maravilha. E eu tinha uma pergunta, já falei um monte de coisa, mas tem uma pergunta. Vai. Ô, Matheus, em mim eu vejo muito um efeito viciante do açúcar, tanto que eu parei de comer, eu não como mais, porque se eu botar na boca, no outro dia eu quero comer um mundo com calda por cima. Então eu parei de comer. Isso é uma característica do açúcar ou é um vício de que só eu e outras pessoas têm? Uma coisa da pessoa é do açúcar? Não, isso é uma característica do ser humano, né? Geral. É óbvio que tem pessoas que não têm, mas o ser humano, de forma geral, ele adora gordura e açúcar, né? A gente é feito para procurar isso, porque num estado de natureza, açúcar e gordura são raríssimos, né? É difícil pra caramba. Eu falo isso sempre. Os europeus foram lá para as Índias, depois dominaram o Brasil, fizeram esse caos todo no planeta Terra só para pegar cana-de-açúcar numa época lá. Entendeu? É tudo em nome desse negócio, porque é muito raro, é muito difícil. Você tem o açúcar de fruta, mas para pessoa que é viciada, que gosta de um brownie com calda de chocolate, tu fala, come uma fruta no lugar, a pessoa quer jogar fruta na tua cara, né? Porque não dá para substituir uma coisa por outra. Quanto mais frito e doce, mais a gente ama. Gordura é raríssimo, açúcar é raríssimo, e eles são indicadores, para o ser humano, de que aquele alimento ele tem muita caloria. Então ele é um alimento que vai te ajudar no teu processo de sobrevivência. Então assim, eu acho que de um ponto de vista de evolução, né, biológico, faz todo sentido. Eu não acho que o seu corpo ele é burro, né, por ele adorar açúcar. O problema é que a gente hoje vive num cenário de muita abundância de açúcar e de gordura. E aí é isso. No teu caso, como você já teve uma questão com excesso de peso e tal, você tem que ficar sempre ligada. E a gente fala como se você tivesse emagrecido há 45 anos atrás, mas foi anteontem, né, Vá? Então você ainda está em recuperação, digamos assim. O vata que agrava com a perda do tecido, ele ainda vai demorar um pouco para estabilizar no corpo. Então você tem que tomar muito cuidado. E o açúcar, o impulso do corpo de querer açúcar, ele muitas vezes está ligado, muitas vezes, mas não sempre, mas muitas vezes está ligado, com o impulso da própria pessoa de tentar apaziguar o vata dosha agravado no corpo dela. É muito comum isso. O vata da pessoa está agravando e ela tem desejo de açúcar. Mulheres, por exemplo, na pré-TPM, por exemplo, TPM, no período menstrual, quando o vata tende a agravar um pouquinho, muitas vezes tem esse impulso de querer açúcar, que não necessariamente é bom. Porque se a pessoa fizer brownie do Outback, né? Antigamente, na minha época, o maior pecado quando eu era moleque era o brownie do Outback. Eu nem sei se existe mais esse negócio. Existe. Até um ano atrás, quando eu comia, ainda existia. Olha aí, ó. Então lá atrás a gente comia cebola do Outback com brownie do Outback. Olha só, é só gordura e açúcar. Tá vendo? É tudo que o ser humano ama na vida. Quando eu fico um tempão sem comer, como agora, sei lá, faz meses que eu não boto açúcar na boca. Aí, tipo, eu vejo um bolo de chocolate, tranquilo, não, como se nada. Mas se eu colocar ali uma colherinha, hoje eu vou experimentar um negocinho, aí muda, aí aquilo vem tudo abaixo. Porque você é viciada, tipo heroína, cocaína, não dá pra, não tem... Eu uso heroína só no sábado, de vez em quando, pra dar um up no meu humor, não dá. Se você já teve um contato muito grande com muito disso, né, de açúcar e tal, é complicado. Eu agora, por exemplo, eu tô em Portugal, vamos terminar então com isso. Eu tô em Portugal e eu tô desenvolvendo um vício por pão. Eu já percebi. Porque aqui é muito bom, o pão é muito gostoso. Eu estava na Índia 7 anos e só tinha chapati, que é aquele pão com água e farinha. Eu chego aqui, tem 10 tipos de pães. E o pão com nozes, com multigrão, é um negócio que me pega, entendeu? E eu tô desenvolvendo um hábito de comer pão e eu vou ter que parar. Porque a mesma coisa que eu faço com vocês, eu falo, tá difícil de largar? Então isso é um sinal de que você deveria confrontar o teu vício. Eu aplico isso na minha vida. Então as pessoas às vezes querem me tratar bem, aí me dão um monte de coisa gostosa para comer. E aí eu percebo que eu vou desenvolvendo o hábito. E aí eu penso, hoje eu não vou comer pão. Dá uma sensação esquisita. Eu não acho legal não comer pão hoje. Eu percebo, tô ficando viciado em pão. Então preciso parar. E isso é auto-observação e autogestão. Porque se eu não parar agora, eu vou ficar daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou estar totalmente convencido de que não tem problema nenhum, que nem vocês fazem com café, com os vícios que vocês têm.
entendeu? É melhor nem começar, porque senão você depois tem que limpar a casa, né? E dar mais trabalho. Beleza, Van? Obrigada. A hora que a internet travou, você estava falando, está só metade. Quando eu te conheci lá na palestra, eu tinha perdido 18 quilos só. Eu perdi 42, então teve bastante aqui, muito caminho aí. Tá vendo? É isso. Seja bem-vindo ao Ayurveda, Van. Um beijo. Obrigada, Matheus. Obrigado, galera. Um beijo para vocês. Essa foi a nossa leitura de hoje do Ashtanga Hridayam Sutrasana, capítulo 5. Semana que vem a gente continua a nossa leitura entrando agora no grupo dos olhos. A gente vai falar sobre todos os olhos, para que eles servem e tal e tal. Espero que isso esteja legal para vocês, beleza? Um beijo para todo mundo, boa semana. Estudem, estudem, estudem. Um beijo e até a próxima. Ragadirogan satatanu shaktan sheshakaya prasrutana sheshan Autsukyamoharatidanjakhana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai Bhishajam Sadhu Vritanam Bhadram Agamashalinam Abhyasta Karmanam Bhadram Bhadram Bhadrabilashinam